Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e vamos então para nossa análise de fechamento. Vamos lá, se você puder, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Vamos lá, esses desenhos aqui já tinha feito no dia 4 ali do último dia, hoje é dia 5 de maio. Então, por enquanto, tudo indica que os preços do Ibov vão continuar fechando cada vez mais baixo. O MACD aqui ainda está fechando abaixo de 3, está cada vez menor. Então isso indica que ele está perdendo momentum de alta e ganhando momentum de baixa. Ou seja, ele está ganhando velocidade, ele está perdendo velocidade de alta e começando a ganhar velocidade em direção à queda. Tá? O estocástico já está cruzado para baixo aqui, mas essa leve movimentação aqui pode indicar uma lateralização para a gente. O movimento de hoje foi bem pequeno no Ibov, né? Então nem muda basicamente nada do que a gente viu até então. Se fosse traçar um segundo canal baseado nesses fechamentos aqui, então ele ainda estaria fechando dentro dessa cunha. Hoje eu vou trazer aqui também o índice futuro e o mini índice mini dólar, né? Para a gente poder dar uma olhada. O mini índice basicamente vai ser a mesma coisa, né? Então ele fecha aqui e aí depois ele estaria fazendo um reteste. Vamos colocar aqui no nosso gráfico de linha. Então ele conecta esses dois fundos, estaria fazendo um reteste. Como a diferença desse foi muito pequena, eu vou ajustar ele para cá. E aí vamos olhar aqui de novo como é que ficam os candles. Beleza, então isso daqui poderia indicar para a gente que esse aqui já é o reteste dessa linha e ele volta a cair. E aqui conectando os topos, o fechamento mais alto com os próximos fechamentos. Estamos aqui então no mesmo cenário de cunha, beleza? Bom, mini dólar, como está o mini dólar? Nossa senhora. Próxima parada do dólar, R$10. Vamos lá. O dólar não tem muito o que dizer, né? Tem tendência de alta, está subindo. O MACD aqui, da forma como eu leio, ele já vem mostrando divergência desde esse período aqui. Então ele deu essa divergência, fez uma correção. E durante o período dessa correção, vamos marcar ele aqui também. Ó, nesse dia aqui foi o dia em que ele então resolve retomar o movimento de alta, beleza? Falando que a gente começa a ganhar velocidade para cima. E aí depois desse período aqui, ele, vamos ver aqui no dia, no candle 79, né? Foi o que? Dia, cadê? Dia 27. Então no dia 27 ele fez o seu último movimento de alta e aí perdeu força de alta, só que hoje ele já fechou com o MACD acima de novo da média de 3. Então a gente tem duas leituras aqui. Se você faz a leitura clássica, o MACD passou para baixo, o dólar agora começaria um movimento de queda, assim como ele fez esse daqui, faria esse movimento aqui, agora a gente poderia estar buscando queda novamente. E se você está lendo como eu leio, a partir daqui a gente pode considerar um movimento de alta talvez um pouco mais forte. Então vai depender aí basicamente do rompimento disso aqui ou disso aqui para dizer para a gente a direção. Tá? Então máxima ou mínima do dia de hoje indicaria alta ou queda para os próximos dias, de forma geral, que seria confirmando então ou os fechamentos cada vez mais baixos em relação ao MACD, ou ele cruzando para cima em relação à linha. Pessoalmente, eu acho a leitura da linha um pouco mais assertiva, da forma como eu vejo, beleza? Aqui, então, só para a gente ver ali, como eu falei, dessa divergência que teve daqui para cá, a gente teve também uma convergência desse topo para esse topo, tá? Então, aqui seria daqui até aqui seria uma convergência do MACD, e o fundo que ele está marcando aqui, então a gente ligaria junto com o fundo que marcou nesses dias aqui, tá? Então esse dia aqui marcou o último fundo, então a gente pode estar vendo simplesmente um canalzinho de alta aqui para ele continuar subindo. O estocástico já está cruzado para cima, já está apontando mais alta, e junto com o MACD e a linha de tendência e tudo que a gente sabe sobre o dólar, então a princípio a gente teria o dólar ali caminhando para ir lá dar um beijinho no 6 e voltar. Não dá para negar também que a gente tem essa zona aqui, tá? Essa zona de pavio
que foi uma rejeição muito forte, mas isso daqui, para quem está acompanhando, sabe que foi interferência do Banco Central, que não deixou os preços passarem ali dos 5,80 e pouco, chegar ali perto dos 5,90, né? Deixa eu ver aqui qual foi a máxima desse dia. Então a nossa máxima foi em 5,75, então chegando perto de 5,80 o Banco Central já está dando empurrada nos preços para baixo, mas por enquanto, né, tudo indica alta para o dólar. Vamos ver YouTube. Bom, YouTube então, ele fez o MACD deu uma alta em relação ao dia de ontem, né, subiu um pouquinho, mas ainda está abaixo da média de 3, acima daqui, então pode ser consolidação. Que é o que o preço indica pra gente, não tem muito o que fazer, então nem vale muito a pena continuar olhando. BBDC fechou de novo aqui em cima da linha do canal de alta, né? Na linha de baixa do canal de alta. O MACD mostra pra gente que ele continua com o momentum de queda e o estocástico também apontando para baixo, ou seja, podemos considerar então mais queda para BBDC, sendo esse daqui o fechamento mais alto e esse daqui o próximo fechamento mais alto. Então a gente tem toda essa zona aqui de luta de possíveis movimentações, tá? Para cá, ou tocar nessa linha, ou subir direto para o canal se ele romper essa máxima amanhã, tá? O que é possível, mas eu não acho muito provável não, porque aqui a gente já teve muita pressão de venda, depois o inside bar não conseguiu subir tanto, não conseguiu nem renovar topo, nem fazer topo mais alto e nem igualar o topo anterior, e já voltou a cair de novo. Então, a princípio, queda. Petro 4. Bom, Petro 4 deixa um sinal não muito bonito, o estocástico já está querendo cruzar para baixo aqui, e o MACD continua mostrando que ele está ganhando aceleração na queda, e o dia de hoje não deixa dúvida nenhuma disso, né? Ele fez ali um Gravestone Doji, né? Para quem conhece os padrões, ele é basicamente um martelo, uma shooting star. No caso, ele é uma shooting star, só que sem corpo algum. Então, isso aqui pode indicar mais queda, principalmente porque a gente está nessa zona aqui desse pavio que tem muita pressão de venda, que também é a zona que a gente tem aqui antes do gap, beleza? Então, é uma zona que não está fácil de passar. Então, o caminho mais provável que está mostrando para a gente, por enquanto, é para baixo. B3SA3 fechou novamente aqui abaixo e deixou um sinal de que talvez venha a cair. Ambev, nada muito diferente, ela já fechou aqui acima. Ela pode até ter feito esse sinal aqui, mas olha só, ela abriu com gap, subiu, desceu, fechou com o mesmo sinal que todos eles estão fechando, só que ele nem ameaçou corrigir esse candle, e o dia de hoje já põe o nosso MACD cruzando para cima da média de 3, indicando que a gente pode ter mais movimentações de alta. Itaúsa. Bom, Itaúsa então foi um diazinho um pouco mais de alta, o MACD ainda está abaixo da média de 3, estocástico ainda está cruzado para baixo. Por enquanto o caminho de menor resistência é para baixo, tá? Então a gente pode ver principalmente uma lateralização ou uma busca do último fundo aqui. Eu acredito um pouco mais em lateralização por enquanto. BBAS, bom, mais nada a dizer, continua mostrando perda de força na alta, então a gente pode ter uma aceleração para baixa também. JBSS 3 continua aceleração de queda. Bom, o movimento de queda começou então no dia de ontem, dia 4, hoje fez o inside bar, e aí esse inside bar rompido para baixo tem alvo aqui em 21,31, e rompido para cima teria alvo em 24,59. Por que eu estou fazendo os dois cenários? O nosso MACD aqui está fazendo uma divergência, certo? Os fechamentos do MACD estão paralelos e o preço fez um fechamento mais alto, que é essa linha aqui. Eu vou até deletar essa aqui, que é essa linha aqui. Então a gente tem uma movimentação para baixo, que eu acredito mais provável, principalmente com o estocástico aqui. Porém, ele ainda tem aquela possibilidade de romper para cima, porque a outra possível leitura do MACD aqui, que é o nosso indicador de tendência, diz que estamos em tendência de alta enquanto ele estiver fazendo essas barrinhas acima da linha zero. Beleza? Então teria essas duas possibilidades. Lembrando que isso não é call, é só uma análise pessoal e estudo para exercício de price action. Beleza?
Magazine Luiza, o que fez Magazine Luiza hoje? Bom, abriu acima, tentou subir, não conseguiu, caiu e veio corrigir metade do candle. MACD ainda apontando para baixo, então a gente pode ter mais uma perna para baixo e talvez até perder essa possível cunha aqui. E o estocástico ainda está sobrecomprado, já está cruzado para baixo também, tá vendo? A linha vermelha está abaixo da linha branca. Então, por enquanto, queda também para Magazine Luiza. Essa queda é só uma correção, tá? Se você está vendo esse vídeo e você está comprado, eu não estou falando para você vender e correr para as colinas. É só uma análise para quem está de fora e está buscando entrar também e quer fazer esse treinamento aqui junto comigo. É uma forma de analisar. Lojas Renner. Bom, acho que eu já vou conseguir ver todos. Lojas Renner, então, teve uma queda forte hoje. E aí, vocês vão começar a ver um pouco, olha só. Se você está considerando que o MACD acima da linha zero é compra, você deveria passar todo esse período buscando sinais de compra, certo? Então você teria uma compra nesse rompimento, você teria uma compra nesse inside bar que estopou, você teria uma compra nesse inside bar que foi no alvo. Isso daqui talvez seria uma compra de tática de sombra inferior. Então você procuraria compras aqui o tempo inteiro. Se você está fazendo a mesma leitura que eu, depois desse movimento aqui você teria que buscar sinais de venda. E os sinais de venda que apareceram a partir daqui, nenhum ativou, porque a gente não vende o candle que fica aqui para baixo. Então não teve sinal de venda nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem em lugar nenhum. Ele vira para cima. Não dá nenhum sinal de compra para gente, que é a partir desse momento aqui. Cadê? Deixa eu botar outra linha aqui. Desse momento ele não dá nenhum sinal de compra. E depois desse candle aqui ele já fecha abaixo falando, olha, é melhor não comprar. Talvez você deva começar a pensar, procurar sinais de venda. Com isso a gente já teria uma venda aqui. E essa venda então estaria trazendo aí até hoje 9,55% de lucro para um risco de menos de 4%, beleza? E por enquanto continua sendo queda. Beleza? Então só para você entender essa leitura que eu faço do MACD, porque é uma forma um pouco diferente. Eu pelo menos nunca vi ninguém fazendo, mas eu gostei de fazer desse método. Bom, temos então Vale. O que Vale fez? Fez um candle, bom, não é um candle muito forte, né? Sinceramente não é um candle muito forte, mas ele já diz que ele não quer mais fechar acima dessa linha de tendência. Então se ele não quer mais fechar acima dessa linha de tendência, a gente tem uma lateralização ou queda, MACD indicando força de queda e o estocástico também apontando para baixo. Então a gente poderia esperar então um movimento, que esse aqui é o rompimento da deriva que eu falei, né? Então a gente pode esperar um rompimento até esse suporte aqui ou talvez testar o fundo, que é possível, mas eu não tenho bem uma opinião sobre. Suzano, Susby, o que ela fez hoje, né? A gente já tinha visto aqui que ela estaria fazendo um movimento medido, seria esse movimento aqui, considerando máximas e mínimas. E se a gente colocar só os valores de fechamento, o fechamento mais baixo que a gente teve foi aqui, e o nosso fechamento mais baixo foi aqui. Então daria aí para Suzano um alvo lá em 51,59, lembrando que ela se move junto com o dólar está em tendência de alta, então meio que tudo é uma confirmação de que Suzano pode voltar a subir ao decorrer dos próximos dias, tá? Analisando pelos indicadores, o MACD acabou de cruzar a média móvel de 3 para cima, indicando o início de momento de força de alta, e o estocástico ainda está cruzado para cima, porém sobrecomprado. Então isso aqui indica para a gente que no momento que ele fizer uma pequena correção, a gente poderia encontrar um sinal de compra ali. VEG. Bom, VEG foi um titã, né? Esse período aqui foi um colosso, como diz o Thiago Bizzi. Ela basicamente vem subindo durante todo esse período, subiu 400 e poucos por cento, e ela é o ativo que do ano passado chegou a subir 200%, e quando ela teve a queda, ela ainda continuou com 49% de lucro. Então ela é um ativo que está muito, muito, muito forte. Bom, analisando então pelos desenhos de análise gráfica, a gente teria essa possível linha aqui, o que já não está mais... Bom, vamos colocar que seja. Vamos colocar aqui gráfico de linha. Bom, conectando então esses fundos, a gente teria aqui que ela já retestou e agora está vindo cair. Aqui daria pra gente aquela possível cunha também, beleza? E a próxima análise então ficaria por conta dessa linha aqui,
Vamos ver aqui se dá para ajustar com isso. Porque de qualquer forma, ela já rompeu a linha de tendência de alta, então está iniciando a movimentação de baixa. O nosso MACD ele já começou a mostrar essa correção a partir daqui. Vamos alinhar aqui também. Então vamos botar nos candles para poder analisar. Beleza, no candle 72 ele já falou, olha, talvez seja mais interessante procurar por sinais de venda. Então, durante todo o período ele continuou a cruzar, só nesse dia aqui, que ele ameaçou cruzar para cima, e aí não teve confirmação, a partir daqui já é queda de novo. Então o primeiro sinal de queda que a gente teria para poder vender de fato seria esse daqui, beleza? Que já deu uma queda aqui, e a gente tem então 7,45%, tá? Mais ou menos 1 para 1, que foi o que andou. O estocástico continua apontando para baixo, o MACD apontando para baixo, então tudo continua mostrando queda para VEG, mas essa queda possivelmente é só uma correção. A gente tem suporte muito forte nessa zona aqui, beleza? Ó, toca aqui, explode para cima. Aqui ela segurou, aqui a gente teve rejeição, segurou de novo. Então esse daqui é um suporte extremamente forte para VEG. GNDI, bom, o MACD já está apontando queda e o estocástico está apontando queda. Então o ideal seria procurar por vendas ou realizações, não buscar movimentação de compra nesse período. A gente tem aqui então, desse fechamento para essa linha, tá? Vamos botar aqui no gráfico de linha de novo. Seria bem legal se vocês se acostumassem a traçar com gráfico de linha, porque ele ajuda bastante a gente a entender melhor o que o preço realmente está fazendo. Então no momento é uma consolidação aqui no topo, tá? Ele poderia vir corrigir aqui embaixo, pode vir aqui de novo. Por enquanto, como a gente tem que ler como queda, então eu continuo esperando que ele caia. Vamos colocar os candles. E o que esses candles dizem pra gente? Eles dizem que, deixa eu ligar aqui os últimos fechamentos, foram esses daqui. Ele diz que aqui a gente tem então resistência e que ele meio que já chegou perto e já foi rejeitado e fez um doji. Esse doji rompido para baixo poderia acionar uma venda. Eu considero que isso aqui seria uma possível venda, embora aqui a gente veja que tem uma zona de compradores muito forte, certo? Só que é um candle branco muito grande com um pavio pequenininho aqui, é a forma como eu leio, mas eu continuaria esperando uma queda e correção aí de GNDI. Natura é avaliado como uma das melhores empresas da bolsa. Vamos lá. Estocástico já está em sobrecompra, começou a cruzar e apontar para baixo. O MACD também já está apontando queda basicamente desde esse dia. Ele está falando para a gente que os sinais de venda podem ser mais interessantes. Então, vamos traçar aqui a nossa linha. De novo, ó, gráfico de linha. Principalmente se você está começando agora a estudar análise técnica, que se você é iniciante, isso aqui é uma dica bem importante, tá, galera? Gráfico de linha para poder traçar os fechamentos. Como dizia Charles Down, né? Preço de fechamento é o mais importante. Então, como a gente opera de acordo com a teoria dele, nada mais justo do que seguir isso na prática. Então a gente tem um canal de alta. Com essa movimentação aqui, essa queda do MACD e essa consolidação do preço, o mais provável é que ele venha corrigir no tempo, tá? Então a gente tem um suporte aqui, tá vendo? Esse fechamento aqui junto com esse fechamento aqui, e nesse dia ele fechou em cima, no dia seguinte ele fechou aqui, e aí deu aquela lutada e está subindo. Então talvez ele venha testar aqui de novo para poder retomar a alta, o que eu acho possível também, e obviamente, né, ele também pode vir testar fundo nessa zona aqui, sendo que aqui é uma zona forte também. Vamos deixar aqui embaixo. Para subir, bom, se você está com expectativa um pouco mais altista, eu diria que isso aqui é uma resistência importante, e obviamente isso aqui é uma resistência bem importante também. A RADL3, bom, agora acho que você já está acostumando a ler junto comigo, né? MACD está apontando para baixo, estocástico apontando para baixo, a gente deveria procurar por sinais de venda. Aqui a gente tem suporte. Aqui, vamos colocar no gráfico de linha para ficar mais fácil. Aqui então, a gente teve uma possível queda, então isso aqui é um triângulo. Ele já rompeu essa linha aqui.
E a partir desse momento, então, os sinais de queda estariam mais interessantes até ele conseguir fechar acima desse topo ou acima desse triângulo aqui, tá? Raio 3. Raio 3 é uma empresa que está bem lateral, deixa eu remover os estudos dela aqui, opção. Isso é uma atualização muito legal, ele deixa eu excluir os estudos só desse layout, só do layout naked, que é o que eu estou usando. Se eu pegar o QQ1, por exemplo, meus estudos continuam lá. Isso é super útil, eu adorei minha lógica, sua linda. Então, isso daqui, suporte, aqui, resistência. A gente vê que a forma de analisar a raio 3 ela já está bem lateral há algum tempo, né? Aqui também é um suporte, nessa zona aqui, esse fundo, esse topo, esse fundo, tá vendo aqui? Fundo, topo, fundo. Então a gente conecta esses pontos ali. Aqui então tem outra resistência e ali em cima mais uma resistência. Com isso, se a gente for analisar os gráficos de candle, vamos ver o que ela está fazendo? Mega lateral. E a raio 3 está muito boa de operar lateral nesses dias. Então quando ela está batendo aqui em cima, ela vem cair aqui embaixo. Quando ela bate aqui embaixo, ela volta a subir. Então está bem interessante. O MACD, o que ele está fazendo? Olha, ele fechou abaixo da média de 3, ainda está dizendo que seria mais provável queda, porém o MACD ele é para rastrear a tendência e esse ativo claramente não está em tendência. Tá? Então a gente deveria confiar um pouco mais no estocástico, esperar ele dar sobrecompra ou sobrevenda para considerar tomadas de posição. Range 3. Range 3 também, buscando queda. Então a gente traça aqui e aqui esses topos. Além disso, eu vou conectar os fechamentos, que foi desse daqui para cá. Vamos colocar aqui. Já rompeu e já fechou abaixo, então por enquanto o caminho está um pouco mais livre para baixo. Suporte nessa região e suporte nessa região aqui. Só vamos botar aqui no último fechamento. Se ele repetir esse movimento que ele fez aqui novamente, então é possível que a gente tenha uma movimentação bem interessante aqui em 41,55 talvez, ou o 618 dessa perna, né, que seriam 45,27. Vamos fazer então essa movimentação aqui, ó. Digamos que isso aqui foi um possível topo duplo, então a gente botaria aqui um Joe de Napoli, talvez, e o Joe de Napoli viria com alvo em 47,59 para quem tem expectativa mais altista, tá? Eu só assumiria a posição de compra se o meu MACD ficasse acima da média de 3. A gente tem VIV24. VIV24, olha só que bonito. Aqui ele já deu a primeira sinalização de que poderia ter uma movimentação de alta. Fez esse candle aqui que foi um inside bar. Considerando esse inside bar, o rompimento para baixo acionaria a venda, para cima a compra. E aí ele já abriu com gap de baixa e veio subindo, rompendo tudo. E aí começou a subir, então, a partir do momento que tiver um candle de retração, ou até esse aqui de pequena volatilidade, poderia considerar a tomada de posição na compra. E é legal também, porque a VIV24, se a gente colocar aqui no gráfico de linha, isso vai ficar bem claro pra gente, ela já tinha mais ou menos, esse canal aqui, tá, vou traçar esse bem mais ou menos mesmo, e aí ele está no topo do canal agora, buscando um possível rompimento. Se a gente colocar aqui, ele conecta mais pontos de fundo e topo. Se eu estender bastante, que eu não acredito então, acho que aqui está mais fiel ao que ele realmente está fazendo. A gente já teve divergência no MACD, vamos marcar a divergência, porque a divergência é super importante. A gente teve divergência no MACD e no estocástico também em relação aos preços. Então a gente pode realmente considerar uma possível alta, considerando também que ele já está rompendo esse possível triângulo aqui. Aqui, beleza? Que vem mais ou menos desse topo aqui. Se a gente conectar direto aquele topo ali também, ele já rompeu. Então é só esperar ele tentar fechar aqui abaixo de novo, falhar, e a gente poderia pensar então em compra aqui em VIV24. E o último de hoje é QTL. Bom, a QTL já rompeu, já tentou fechar abaixo, já tentou fechar acima, não está conseguindo força para subir. E isso aqui é uma zona de congestão muito forte.
Então não está nem bom de operar EQTL. A gente tem aqui movimentação de baixa, basicamente desde esse candle aqui, desde esse dia, assumindo sinais de venda. O primeiro sinal de venda então foi aqui o rompimento do candle 81, que era inside buy, já teria dado o alvo, que seria então esse movimento aqui em 18,06, chegou até 1,618, mas não é o alvo de inside buy. Então talvez o rompimento dessa mínima acione uma venda, estocástico apontando para baixo, MACD apontando para baixo, já rompeu o canal. Então o próximo ponto de parada esperado de EQTL é em um desses últimos fundos que a gente tem por aqui. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esses vídeos estejam te ajudando a entender um pouco melhor como fazer os desenhos de figura gráfica, como analisar um pouco os indicadores, porque eles dizem, eles não predizem o que o preço vai dizer, eles não apontam a direção do preço e eles não mandam no mercado, mas eles indicam pra gente uma possibilidade de que aquele evento que a gente está vendo, aquilo que ele está indicando é possível e provável de acontecer. Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!